Fala rapaziada do Descomplicando a Medicina, tranquilão? Chegou a hora de você ver nestes vídeos os modelos ventilatórios. Nós vamos começar falando sobre o modelo assisto controlado e controlado, onde o paciente tem ou nada de capacidade ventilatória ou uma mínima capacidade para deflagrar a ventilação que vai ser ajudada pelo ventilador. Também nós temos outros vídeos aqui onde a modalidade ventilatória do paciente já é assistida ou ajudada, auxiliada, onde ele tem uma maior capacidade ventilatória. Então antes da gente começar, se inscreva aqui no canal para você ficar antenado e receber logo os vídeos que são aqui subidos no canal e você fica antenado. Também não deixe de conferir lá nosso Instagram, @doutorzanata. Lá eu tenho fotos, vídeos, explicações sobre a minha prática médica e a medicina. E também o nosso portal www.descomplicandomedicina.com.br. Lá você vai encontrar podcast, vai encontrar artigos para você ler e ficar por dentro de tudo que acontece na área da saúde. Vamos lá começar? Roda a vinheta! Vamos lá começar então, pessoal. A gente vai falar sobre a modalidade controlada, onde o paciente ele não tem ou tem muito pouco a capacidade de ventilação, ou seja, de começar o seu ciclo respiratório. Nós vamos iniciar sobre a ventilação controlada a volume e eu vou falar todas as características previamente para depois a Aline vai comentar na prática lá na UTI sobre o ventilador e os parâmetros, tá certo? Essa modalidade controlada a volume ela é limitada ao fluxo, o parâmetro que quando você ajusta não é ultrapassado pelo ventilador mecânico, e ela é ciclada a volume corrente, parâmetro que quando ajustado determina o final da inspiração e o início da expiração. Os parâmetros que normalmente são ajustados nessa modalidade de ventilação controlada são frequência respiratória, fração inspirada de oxigênio FO2, o fluxo que vai ser o limite que você vai colocar, volume corrente total, que é a ciclagem, pressão positiva ao final da expiração, que é o PIP, e a sensibilidade ou o trigger do paciente. A principal vantagem da volume controlado é que ela garante o seu volume corrente adequado às necessidades do paciente. E a principal desvantagem dela é que ela tem um maior risco de barotrauma se o ventilador gerar a pressão necessária para garantir o volume que você ajustou, independentemente se essa pressão será nocivo às vias aéreas ou não. Ou seja, se o paciente tiver uma restrição muito grande torácica, você vai colocar um volume maior do que vai ter e conseguir ventilar, pode ser que exploda esse pulmão. Durante a ventilação controlada a volume, você escolhe o volume que será entregue ao paciente em cada respiração mandatória. O volume se manterá constante a despeito de alterações na resistência, complacência ou esforço expiratório do paciente. Nesse tipo de controle, é possível atingir altas pressões de via aérea em decorrência do aumento da resistência, uso da musculatura respiratória ou redução da complacência. Nesse tipo de ventilação, o volume corrente e o volume minuto eles são controlados pelo operador do aparelho, que, a princípio, parece vantajoso, porém um aumento na complacência ou na diminuição da resistência podem ocasionar ventilação alveolar desproporcional, aumentando assim o espaço morto. Nesse tipo de controle, o operador pode escolher como volume será entregue ao paciente, pré-determinando o tempo de inspiração ou fluxo, e essas definições são importantes para determinar a pressão média de vias aéreas. Determinar também como o fluxo se distribui ao longo dos pulmões e o conforto ou a tolerância do paciente ao receber o volume. Uma vez definidos o volume e o fluxo, o aparelho calcula o tempo inspiratório necessário para administrar o volume pré-definido. Dessa forma, o aparelho cicla a tempo e não a volume, pessoal, a tempo. Durante esse tipo de ventilação, o fluxo inspiratório é fixo, sendo sua onda de fluxo considerada quadrada. Eu vou deixar a figura, dar uma olhada como é que é a figura. Desse tipo de ventilação. Porém, as demandas do paciente podem variar, gerando dissincronia por fluxo inspiratório inadequado.
Assim, esse tipo de controle pode exigir constante atenção e manipulação das variáveis de fluxo. Outras desvantagens é que o volume pode ser mais facilmente entregue nas áreas menos de resistência ou maior complacência, produzindo então áreas de hiperdistensão pulmonar. Então vamos lá acompanhar a Aline mostrando a ventilação a volume. Acompanhe. Olá a todos, estamos novamente aqui falando de ventilação mecânica e eu vou detalhar um pouco mais sobre a ventilação mecânica invasiva, agora com as modalidades que nós ventilamos o doente. Então, o primeiro a ser falado vai ser volume controlado. Então, aqui vamos dizer que nós escolhemos inicialmente o nosso modo, se vamos ventilar controlado ou assisto controlado. Isso também vai depender do seu equipamento, do seu ventilador. Em assisto, os ventiladores mais modernos hoje permitem que você tenha o modo assisto controlado e funcione como assisto controlado e controlado ao mesmo tempo, de uma forma que o paciente esteja mais sedado, tá? Não precisa mudar o tempo inteiro de modo, o equipamento já começa a reconhecer quando o paciente tem o drive. Quando a gente fala volume, nós temos algumas programações específicas desse modo no ventilador. Então, a principal é volume. A gente tem que estipular o volume que esse doente vai fazer. Esse volume, as diretrizes de ventilação mecânica preconizam que o paciente precisa ser ventilado de 6 a 8 ml por quilo de peso previsto. Então, existe uma fórmula para a gente calcular o peso previsto desse doente a partir da altura dele. E então, nós vamos ter esse peso e aí vamos fazer o cálculo para que ele ventile de 6 a 8 ml por quilo de peso previsto. Escolhemos então o volume que nós vamos mandar para esse doente. Nesse ventilador, por um acaso, é aqui uma das teclas, então vamos colocar aqui próximo 350 de volume e aceitar. Eu estou colocando aqui valores hipotéticos porque nós não estamos ventilando um paciente. Nós estamos só com um pulmão artificial para demonstração mesmo. A partir que definimos o volume que esse doente precisa receber de acordo com o seu peso previsto, nós vamos então determinar a velocidade que esse volume irá entrar no pulmão do paciente, que na forma a volume, na ventilação a volume, nós determinamos o fluxo. Não existe uma estipulação, um valor X, não existe programado. O que você tem que ter em mente é que a partir do momento que eu programo o fluxo que o volume irá entrar no meu paciente, eu preciso que gere uma relação. Eu vou colocar aqui para vocês verem na tela de monitorização a relação ins e ex mais próxima do fisiológico. Então, próximo do fisiológico, a gente ventila com uma relação ins-ex 1:2. Então, aqui eu estou com monitorização do meu paciente e nós estamos com uma relação ins-ex 1:2.7. Então, quando eu altero o fluxo, observem que eu vou aumentar o fluxo, isso vai fazer com que a minha relação ins-ex ela aumente, porque uma vez que eu tenho uma inspiração longa, eu tenho uma ex curta. E se eu tenho uma inspiração curta, a minha expiração é longa. Então concordem, se eu aumento o volume o valor do fluxo, significa que o meu volume vai entrar mais rápido na via aérea do paciente, ok? Entendam isso. Se eu diminuo o valor de fluxo, esse volume vai entrar mais lentamente. Então aqui, ó, eu reduzindo o meu fluxo, vocês vão observar lá que a minha relação ins-ex também vai se alterar. Olha lá, agora foi para 1 para 2.1. Estamos mais próximo do fisiológico, então, para o paciente. E isso você vai ajustando
na hora que você conecta o paciente à ventilação. Essa é a melhor forma de ajuste, sempre vendo feedback e monitorizações do paciente, ok? Então agora nós precisamos determinar, já determinamos volume, a velocidade que esse volume vai entrar na via aérea do meu paciente e precisamos determinar a frequência respiratória. Então, o que as diretrizes nos recomendam, precisa ventilar um doente inicialmente sempre mais próximo do que é o fisiológico para ele. E de acordo com cada patologia e gasometria, ir ajustando essa ventilação, porque a ventilação não é uma receita de bolo. Ventilação mecânica é individualizada para cada paciente. Então, para determinar a frequência respiratória, o ideal é que nós tomamos de 12 a 18 incursões por minuto, né, ou ventilações por minuto, dentro daquilo que é o fisiológico. Lembrando que quando eu altero a minha frequência respiratória, eu mexo diretamente também com a minha relação ins e ex. Então veja, lembre-se que se eu tenho uma expiração longa, ela está relacionada à lavagem de CO2. Quando eu exalo mais, eu retiro mais o CO2 dos meus pulmões, do meu organismo, na verdade, ok? Então eu vou lá alterar aqui a frequência. Nós estamos com a frequência respiratória de 20. Se eu aumento essa frequência respiratória, eu altero a minha relação ins e ex. Ou seja, a minha janela de tempo está menor. Eu dou dentro da respiração do paciente, dentro daquilo que eu programei para ele, um menor tempo de inspiração, né? Então, ó, aqui alterou. Se eu reduzo essa frequência respiratória para dentro, mais próximo aí do fisiológico, eu altero novamente, vocês vão ver aí que já vai mudar. Eu altero também a minha relação. Lembre-se sempre que nós precisamos deixar a relação ins e ex próxima do fisiológico, ou seja, 1:2. Determinado volume, fluxo, frequência respiratória, precisamos determinar pressão para manter esses alvéolos distendidos, para que com isso a gente mantenha de uma forma adequada a troca gasosa e toda a mecânica ventilatória. Determinação de PIP, ela precisa ser também próximo ao fisiológico, sempre próximo ao fisiológico. As diretrizes pedem que a gente ventile com PIP aí de 3 a 6 centímetros de água. Só que, na verdade, a maioria dos pacientes, quando não for entubado por uma cirurgia eletiva, por exemplo, porque aí sabemos que ele não tem nenhum comprometimento pulmonar, a gente vai utilizar uma PIP necessária, o menor necessário para manter uma boa troca gasosa, manter os alvéolos dele distendidos de uma forma que ele precise de maior pressão para manter essa distensão bem adequada. Ok? E aí o que vai determinar o manejo normal do paciente vai ser gasometria, saturação, raio-x, paciente mais congesto, às vezes ele precisa de uma PIP um pouquinho maior. E aí você vai manejando a PIP dentro do que se é esperado para esse doente. Observem que aqui, ó, ao final da inspiração, o balão ele infla, reduz na ex e ele se mantém distendido. Essa é a PIP. Eu vou reduzir aqui no equipamento e vocês vão ver que o balão vai ficar menos distendido, ó lá. Observe que ele fica mais murchinho do que ele estava. E quanto maior a minha PIP, aí reportando aos alvéolos, maior distensão. Então tomem cuidado ao utilizar PIP, porque gera lesão alveolar, ok? Nós precisamos determinar, então, a fração inspirada de oxigênio para esse paciente, que a gente chama habitualmente de FiO2. Todo paciente, no momento da admissão, seja numa UTI
num pronto-socorro, a gente oferta 100% de oxigênio para ele, para que esse paciente estabilize, porque geralmente vem de uma insuficiência respiratória, alguma intercorrência, uma parada. Então, a gente utiliza 100%, aguarda a gasometria, verifica qual o valor de PaO2 e saturação que ele está, e aí vai reduzindo, fazendo o desmame, porque lembrando, um oxigênio acima dos limites também causa lesões pulmonares. Então, não é adequada a oferta de oxigênio acima de 60% por longos períodos. Isso vai trazer prejuízos para o paciente, ok? E aí você vai determinar de acordo com o que o seu paciente necessita para manter uma saturação de 93 a 98 ou de 96 a 98, ok? Lembrando que o máximo da saturação é sempre 100%, ninguém precisa saturar necessariamente 100%, então, quando o paciente estiver saturando 100%, é adequado que você já reduza essa FiO2, guiado principalmente pela PaO2 da gasometria arterial. Isso é um pouquinho sobre a ventilação a volume. Então agora falar sobre a ventilação do tipo a pressão. O fluxo desse tipo de ventilação pode variar com as alterações na resistência ou a complacência do paciente. Porém, como seu valor é fixo no tempo, previamente pré-definido, a ventilação controlada da pressão também cicla a tempo. Veja a figura que eu vou deixar sobre o fluxo. Devido às características do fluxo variável conforme a demanda do paciente, esse controle proporciona mais conforto do paciente em ventilação espontânea. Outra vantagem é a proteção contra a hiperdistensão de áreas pulmonares, uma vez que a pressão expiratória ela é limitada. Como desvantagem desse controle está a grande variação de volume corrente com as mudanças de impedância do sistema respiratório, que podem provocar redução do volume minuto e hipoxemia. Outra desvantagem também ocorre devido ao tempo inspiratório ser fixo, uma vez que o aumento da frequência respiratória pode ocasionar alto PIP, caso o tempo expiratório não seja ajustado. Vários aparelhos utilizam a relação inspiração e expiração em vez de tempo inspiratório, que é calculado de acordo com a frequência respiratória pré-definida e ele vai automaticamente colocar o tempo em Zs. Então, resumindo, aqui o ventilador ele é ciclado a tempo, limitando a pressão expiratória, parâmetros que, quando ajustado, determinam o final da inspiração e o início da expiração. O nível pré-determinado é rapidamente alcançado no início da inspiração e se mantém durante toda a fase inspiratória. Os parâmetros que normalmente são ajustados nessa modalidade são frequência respiratória, fração inspirada de oxigênio, pressão inspiratória, que isso é o limite, você seta no aparelho, o tempo expiratório, que vai fazer a sua ciclagem, pressão positiva final da expiração, que é o PIP, a sensibilidade, que é o trigger. A principal vantagem desse tipo de ventilação é que ela evita o barotrauma devido ao controle da pressão imposta nas vias aéreas. E a sua principal desvantagem é que ela não garante o volume corrente adequado às necessidades do paciente. Pode acontecer hipoventilação em casos de obstrução de vias aéreas ou, por exemplo, em cirurgias onde o cirurgião aperta o tórax, limita a complacência do pulmão e assim aumenta a pressão intratorácica. Então essas são as vantagens e desvantagens da ventilação à pressão. Vamos acompanhar a Aline agora a falar na prática sobre o aparelho ventilatório à pressão. Acompanhe. Agora nós vamos falar sobre ventilação à pressão controlada. A principal diferença entre pressão e volume é que quando eu ventilo o paciente a volume, eu limito volume corrente, porém a minha pressão ela é livre. Então a gente tem que ter muito cuidado com lesões pulmonares decorrentes de picos de pressão, ok? E quando eu ventilo o paciente a pressão controlada, já diz o nome, eu controlo a pressão, porém o meu volume e o fluxo é livre, ok? A diferença dentre todos os parâmetros, porque que nós vamos programar no equipamento,
Entre eles, a principal é que lá em volume eu determino o volume corrente, aqui a ventilação, a pressão, então eu vou determinar pressão inspiratória. Ah, qual é o valor adequado para eu programar pressão inspiratória? O valor vai ser adequado para gerar um volume corrente de 6 a 8 ml por quilo de peso previsto, assim que preconiza as nossas diretrizes de ventilação mecânica, ok? Então, olha, observem aqui, quando eu programo a pressão inspiratória, quanto mais... Aí vai ser muito dependente de complacência e resistência, tá? Da mecânica do pulmão do paciente naquele momento. Mas, de uma forma geral, quando eu aumento a pressão inspiratória, o meu objetivo é aumentar o meu volume corrente. Então, vejam aqui que com 21 de pressão inspiratória, eu gero um volume corrente de 540. E quando eu reduzo essa pressão inspiratória, eu vou ter uma redução do meu volume corrente. Observem lá, que vai caindo conforme as respirações, as incursões respiratórias vão passando. Então, ó, caiu para um volume de 384, 312. Isso acontece com o paciente, não é de uma incursão respiratória para outra que o volume vai cair. Ele vai reduzindo de forma gradual, ok? Olha lá, foi um volume agora bem reduzido, 98. A partir do momento que eu determinei a pressão inspiratória para gerar o meu volume corrente ideal, eu preciso determinar com que velocidade isso vai acontecer, esse volume vai ser gerado. Lá na ventilação a volume, eu determino o fluxo. Aqui na ventilação a pressão, eu determino tempo inspiratório. Então, o tempo inspiratório vai estar diretamente relacionado também com a relação ins e ex. Então, quanto maior é o meu tempo inspiratório, vou pôr aqui 2 bem extremo para vocês verem a discrepância. Quando o meu tempo inspiratório é longo, a minha expiração é curta. Então, ó, vejam aqui na relação, eu tenho 2 para 1. Completamente invertida essa relação, né? Que o adequado é de 1 para 2. Vejam aqui no gráfico, ó. Aqui em vermelho é todo o meu processo inspiratório. Ó, eu tenho um platô mais longo aí nesse gráfico. Observem que agora com a redução do tempo inspiratório, vou colocar um tempo inspiratório de 1, eu vou ter essa redução e foi lá para o que é adequado, que é próximo ao fisiológico, uma relação de 1 para 2. O tempo inspiratório ideal, ele é de 0,8 a 1,2. É o que vai te gerar aí uma relação ins-e-ex mais próxima do fisiológico. É claro que você vai determinar ele de acordo também com a sua frequência respiratória. Então, são 2 parâmetros que estão intimamente relacionados para a geração de uma relação ins-e-ex adequada, ok? Os demais parâmetros, frequência respiratória, PIP e FiO2, você determina da mesma forma como falamos sobre volume controlado, ok?